E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente mais uma vez para iniciar mais uma videoaula para vocês, alunos do quinto ano. Como sempre, iniciamos a nossa aula com a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, a propede que todos vocês, alunos do quinto ano, peguem o livro aí e abram na página 519 do livro de ciência. Na página 519, a gente vai fazer o arremate sobre o estudo do sistema digestório, né? Aquele sistema bem complexo, mas maravilhoso, que a gente viu aí na aula passada, todo o procedimento, todos os órgãos que trabalham simultaneamente no processo de digestão. O simples fato de comer uma bolacha, né, acarreta ali o desenvolvimento, a funcionalidade de muitos órgãos ao mesmo tempo, até culminar, né, com o processo de quê? Quando a gente vai ao banheiro fazer o número 2, né, ali a gente sabe que é a finalização do processo de digestão. Então vamos aí para nossas perguntas. Qual é a função do sistema digestório? Retirar dos alimentos os nutrientes de que necessitamos para viver. 2. Quais são os órgãos do sistema digestório? Então, os órgãos principais aí estão a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. 3. Qual é a função do dente e da língua? Os dentes trituram os alimentos e a língua os empurra para a faringe. 4. O que as glândulas salivares produzem? Elas produzem a saliva, não é? Próxima página, página 520. O quinto pergunta: depois de mastigado e umedecido pela saliva, para onde vão os alimentos? Para a faringe, para o esôfago e depois para o estômago. 6. Como é o estômago? Que líquido é produzido por ele? O estômago é uma espécie de bolsa e o líquido produzido por ele é chamado de suco gástrico. 7. Quais sucos os alimentos recebem no intestino delgado? Os sucos etéricos e pancreático. 8. O que acontece no intestino grosso? O que sobrou da digestão perde água para o organismo, a pasta endurece e forma as fezes, o intestino grosso vai empurrando as fezes até que chegue ao reto e aí ele sai pelo ânus. 9. A mexerica é uma fruta rica em fibras. Pesquise qual a importância das fibras para a digestão. Ora, as fibras são as partes comestíveis dos vegetais que o nosso corpo não consegue digerir. Elas ajudam no funcionamento do intestino, aumentando o volume das fezes e reduzindo o tempo de trânsito intestinal. 10. Ordene na sequência correta da digestão os órgãos do sistema digestivo. Então, de um lado a gente tem intestino grosso, esôfago, boca, estômago e intestino delgado. Quem é aí o primeiro órgão? A boca, vamos colocar o número 1. O segundo, o esôfago, número 2. O terceiro, estômago, número 3. O quarto, intestino delgado, número 4. E o intestino grosso, o 5, número 5. Então, agora a gente vai guardar o nosso livro de casa, né? Nosso livro de estudo. Hoje a gente vai ter aula de redação. Então, não vamos utilizar o livro. A prova vai estar lá explicando para vocês aí mais um gênero textual e vocês vão fazer a atividade que vai estar proposta no nosso grupo do WhatsApp. Então, vamos iniciar nossa aula de redação aí. E hoje o nosso gênero textual a ser estudado é o injuntivo. Essa palavra ela é complicada, pois não faz parte aí do vocabulário de vocês, não é uma palavra que a gente utiliza no dia a dia. Mas ao longo da aula, vocês vão perceber que os tipos de texto
que estão inseridos nesse gênero textual é muito presente no nosso dia a dia. Existem algumas características que esses tipos de texto seguem que vai ser de forma tranquila, muito fácil para vocês conseguirem identificar que ali é um tipo de texto injuntivo. Então vamos aí. No primeiro momento a gente vai trazer esse questionamento. O que é um texto injuntivo? Essa aí é a nossa primeira dúvida. E aí a Prela vai trazer a primeira dica para vocês. Os textos injuntivos têm a proposta de instruir, informar, auxiliar, aconselhar, recomendar. Para isso, eles oferecem desde o passo a passo das ações que devem ser realizadas até um aconselhamento de como promover, de como proceder. Então, já sei aí no primeiro momento que esse meu tipo de texto precisa querer me informar, me instruir, me recomendar, me aconselhar em alguma coisa. Se eu for aí levar para uma parte assim mais resumida da história, mais centralizada, eu posso dizer que os textos injuntivos têm como finalidade e objetivo geral ensinar alguma coisa. E esse processo de ensinamento acontece aqui, através de quê? De um passo a passo, que é quando você segue etapas para que você consiga chegar ao objetivo final. Esse passo a passo ainda pode vir atrelado com aconselhamento, de como fazer o passo a passo de forma mais tranquila. Então, primeira informação, os textos injuntivos ensinam através de passo a passo. Neles estão presentes também a presença de ordens, de conselhos e de exigências. Outro questionamento é a função desse tipo de texto. Então, quando um texto é criado, um tipo de gênero está ali presente, existe uma função para que ele exista, Para que existe texto? Quando eu tenho contato com uma notícia, a função é me informar. Quando eu tenho contato ali com a narrativa, a função é me contar uma história. E quando eu tenho contato com um texto injuntivo, qual é a função? A função é transmitir para o leitor mais do que uma informação. É simplesmente instruir e explicar. Então, a função principal não é me trazer uma informação, mas sim me instruir e me explicar sobre algum procedimento. Só que nesse processo de explicar, eu não vou estar usando aí argumentos. O que é isso, quinto ano? Quando eu quero convencer alguém, quando vocês querem convencer a mãe de dormir tarde, você usa argumentos, diz, mas amanhã eu não vou para a escola, Ou, mas amanhã é feriado. Então, isso aí são argumentos empregados para convencer. Nos textos disjuntivos, vocês não vão utilizar argumentos, não vai ter a presença de argumentos, vai ter a presença de explicações, de procedimentos a ser seguido. Mas ninguém quer convencer você a fazer aquilo. Você vai fazer por livre e espontânea vontade. Os textos disjuntivos trazem recursos linguísticos próprios. O que seria recursos linguísticos? São elementos que compõem a estrutura de um texto. Resumindo, como que o texto é construído? Que tipo de linguagem ele emprega? Que presença de coisas eu vou utilizar ali? Então, quando eu estou com um texto injuntivo, a linguagem é simples e objetiva. Eu vou ter ali de cara o objetivo para aquele texto ser proposto. Nesse processo de escrita do texto, outro recurso que eu encontro muito presente nos textos disjuntivos é a presença de verbos no imperativo. Os verbos no imperativo são aqueles que propõem ordens, que determinam ordens. Vou trazer para vocês 4 exemplos de tipos de texto, de tipologias textuais que estão inseridos no gênero injuntivo e que fazem muito parte do nosso dia a dia. Quando no início da aula a Pro disse que talvez a gente não fale o nome injuntivo muito, mas a gente consegue ter contato com esse tipo de texto sem saber que ele está inserido no gênero injuntivo. Então, a receita é um exemplo de texto injuntivo, a bula de remédio, o manual de instrução e as propagandas. Vamos descobrir por que eles são exemplos de texto injuntivos. Sabe por quê? Porque quando eu digo misture os ingredientes, eu estou dando uma ordem. Qual é a função da receita? Ensinar. Quando eu leio ali a bula do remédio na postologia e diz para mim assim, tome 2 cápsulas por dia.
Ali tem naquela parte um texto injuntivo, porque me dita uma ordem, usa verbos no imperativo e está me ensinando. Quando eu pego o manual de instrução e digo aperte a tecla amarela, no manual de instrução é um exemplo de texto injuntivo que tem como a função ensinar e usa também verbos no imperativo. Quando eu estou falando nas propagandas, eu pego uma propaganda ali de loja e está lá, vista essa camisa. Exemplo de texto injuntivo que tem ali a função de me ensinar também a fazer alguma coisa. Então percebam que esse tipo de texto é muito presente no nosso dia a dia, né? A gente tem contato com eles. Eles fazem parte do gênero injuntivo, pois todos trazem as características principais desse tipo de gênero. Então, vamos destacar aqui o que, gente? Linguagem simples. Deixa eu voltar aqui. Linguagem simples, objetiva, uso de verbos no imperativo. Esses são um dos recursos linguísticos dos gêneros injuntivos. Então, vou trazer para vocês uma breve explicação, uma retomada dos verbos no imperativo. Eu já descobri, já sei, estou no 5º ano, né? Que verbo é uma ação praticada por um sujeito. Na frase Joana pula corda, Joana é o sujeito, pular é a ação que ela praticou. Então, pular ali é o verbo. Verbos no imperativo são aqueles que exprimem ordem. Então, as frases que ditam uma ordem a alguém se utilizam de verbos no imperativo. A Pró trouxe aqui essa imagem e vai de conta que essa mãe disse para a menina, vá para a cama. Essa outra disse, vá tomar banho. E essa outra falou, arrume sua lancheira. 3 ordens recebidas, né? Todas elas com o emprego do verbo no imperativo, porque está ditando ordens. Então, se alguém pergunta para o 5º ano o que é um verbo no imperativo, a gente vai dizer, são aqueles que são utilizados para ditar ordens. Vamos aí descobrir as características desses tipos de textos. A primeira é, trabalha com instrução. Usa-se de uma vez do objetivo é conduzir o leitor a realizar uma ação. Então, ela vai trabalhar com instrução, né, o passo a passo, porque ele quer que você siga aquilo para realizar alguma coisa. Linguagem simples, facilitando o entendimento e de forma objetiva, sem atribuir características desnecessárias. Então, o texto vai chegar, vai propor e vai dizer o que quer fazer. Permite que o leitor mude o curso, haja de outra forma, não impõe nada a ele, apenas orienta, né? Os textos injuntivos levam à decisão, possibilitando apenas algumas escolhas guiadas. A estrutura do texto é simples, normalmente trabalhadas em tópicos com frases curtas, e o foco é aumentar a agilidade e permitir a sequência das ações. Por isso que se utiliza verbos no imperativo. Aquela frase curta que dita logo o que você tem que fazer, mas permite que você mude a sequência, pois o foco desse tipo de texto é lhe orientar e não lhe convencer. Receitas num tipo de texto injuntivo, manual e bula de remédio. Todas elas trazem as características fundamentais dos textos injuntivos, que são orientar e ensinar de forma objetiva e simples, né? Permitindo o uso do passo a passo e a presença dos verbos no imperativo. Isso aí é tranquilo para vocês identificarem em todos os textos injuntivos. Só, gente, que na nossa língua portuguesa existe um tipo de texto chamado de prescritivos que leva muita gente a errar na classificação do gênero textual. Por quê?
Esse tipo de texto é muito parecido com o injuntivo, porque o objetivo central dele é o mesmo. Mas existem algumas particularidades entre os dois tipos de texto que faz com que vocês percebam de forma clara que se trata de um ou do outro. Então, eu vou trazer para vocês primeiro o quê? A semelhança. Quais as semelhanças aí? Os textos injuntivos e os textos prescritivos possuem uma mesma finalidade, que é a de instruir o leitor. Elas não só fornecem uma informação, como também orienta e guia a condução daquele que está lendo. Então percebam que aí a parte semelhante. Todos os dois tipos de texto têm a finalidade de instruir, de ensinar. E todos os dois conduzem o leitor ao longo de passo a passos para que no final ele consiga atingir o objetivo principal. Então, essa é a semelhança entre eles, que fazem com que as pessoas confundam. Mas agora vamos ver qual a diferença, que a partir da diferença é prático para vocês entenderem. Embora eles sejam bem parecidos, existem algumas diferenças que nos permitem identificá-los. Enquanto o texto injuntivo informa, ajuda, aconselha, recomenda e propõe, o texto prescritivo obriga, ordena, impõe, exige e determina coisas que precisam ser seguidas. Vou trazer dois exemplos para vocês bem práticos. Eu tenho um texto que é uma receita de comida e tenho um texto ali que é um manual de um candidato do concurso público. Esses dois tipos de texto têm como função principal me ensinar, me instruir, me orientar. Eu vou ali orientar o passo a passo da receita para fazer a comida e vou também me orientar pelo passo a passo do manual do candidato para chegar ao final na minha inscrição, o que eu preciso estudar e assim por diante. Mas agora a diferença. Na receita, eu não sou obrigada a seguir o passo a passo. Eu sou o quê? Conduzida. Eu sou aconselhada a seguir o passo a passo. Eu posso mudar a estrutura se eu quiser. No manual do candidato, eu não posso mudar. Eu preciso seguir aquele passo a passo, sem mudar uma vírgula do que está ali. Porque nesse tipo de texto prescritivo, eu não posso mudar. Eu sou obrigado a seguir. Essa é a diferença principal. Um somente aconselha e o outro obriga. Quais são as características dos textos prescritivos? Eles instruem os leitores, determinando o procedimento, ele exige que o leitor siga a determinação, ele não permite a liberdade de ação, quer dizer, mudar a ordem, ele emprega verbos no infinitivo, no imperativo e no presente do indicativo. Vocês vão encontrar verbos no imperativo, nos textos prescritivos? Vão! Só que a diferença é que eu não posso mudar nada ali, gente. Eu tenho que seguir passo a passo, por quê? Porque aquilo está sendo determinado, obrigado. Não está ali me dando escolha de fazer se eu quiser ou não. Então, isso acontece nas regras de trânsito, nos editais de concurso, na Constituição, na cláusula contratual de um processo, de lei, etc. Então, foi fácil da gente entender a diferença, Vocês vão estar ali de frente com dois tipos de texto que parecem, mas não parecem ao mesmo tempo. Porque é muito fácil de determinar quem é injuntivo, quem é prescritivo. Para casa, hoje nossa atividade vai dar no caderno de redação, que a prova vai postar lá no grupo da escola, Vocês vão lá, fazem, acessam a atividade referente à turma e aí vocês vão ler um texto e vão responder sobre esse texto no caderno de redação. Faz a pergunta e a resposta no caderno. Gente, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.